Bom ou não? Imagina a seguinte cena, pessoal. O sujeito vai lá, compra um cadeado super reforçado e instala na porteira da fazenda. Uma fazenda que já está na mesma família ali há décadas, né? E aí na semana seguinte ele recebe uma intimação do juiz. Multa de R$1.000 por dia, só por ter trancado a própria porteira. Pois é, isso acontece quando aquela tranquilidade pacata do interior, né? Aqueles caminhos de terra e aqueles costumes antigos batem de frente com a lei da propriedade. E a lei não perdoa erro de interpretação não, meus amigos. Aquele acordo feito de boca lá pelos seus avós na beira da cerca simplesmente desmorona. E tem muito achismo nessa área, eu te garanto. Então, bora separar o joio do trigo, separar de vez o que a lei realmente obriga daquilo que é puro achismo rural. Se você não me conhece, o meu nome é Ricardo e seja bem-vindo ao Caipira da Cidade. O que é servidão? Antes de falar de água, estrada, cachoeira, esgoto, eu preciso arrumar a base da conversa. E para entender essa caixa de marimbondo, a gente precisa olhar para o cenário mais clássico de todos. Aquela fazenda que, por causa de divisões de herança ou vendas picadas ao longo dos anos, acabou ficando ilhada no meio de outras terras, sem nenhuma saída para a estrada principal. E esse cenário obriga a gente a entender a diferença entre os dois conceitos que as pessoas misturam o tempo todo: passagem forçada e servidão rural. Servidão, em linguagem simples, é quando o imóvel suporta um uso em benefício de outro imóvel. Repara bem nisso. O benefício não é para uma pessoa solta no mundo, é para outro imóvel. A servidão beneficia a logística da fazenda e é uma relação entre os imóveis. Ela já vinha lá no Código Civil de 1916 e foi mantida no de 2002 e ainda precisa do cartório em muitos casos para ter validade no papel. Passagem forçada não é servidão. Aqui está uma das maiores confusões. No caso da fazenda ilhada, sem acesso nenhum à rua, o meio jurídico chama isso de imóvel encravado. E a solução legal imediata para isso é a passagem forçada. Aqui não é questão de conveniência ou conforto, tá? É questão de sobrevivência daquela propriedade. A lei força a passagem porque o país não pode se dar o luxo de ter terra improdutiva só porque um vizinho quer abrir a porteira. Uma propriedade isolada, onde não entra trator, onde não sai colheita, basicamente é uma terra morta. Ela não produz alimento, ela não gera emprego, ela não paga imposto. E o foco é a utilidade do chão. E quem cede o espaço recebe uma indenização financeira. Mas presta atenção, essa indenização não é para comprar aquele corredor de terra. A terra continua sendo o vizinho. Ele só é obrigado a suportar o trânsito. E esse direito de trânsito é literal, tá? Quem ganha passagem forçada não pode parar a caminhonete no meio do corredor, armar ali uma tenda e fazer um churrasco de fim de semana. O objetivo é transitar, escoar a produção e ir embora. E o caminho não é o que tem a paisagem mais bonita ou passa perto do lago. É o que causa menor prejuízo ao imóvel que está sendo cortado. Estrada dentro de fazenda é pública ou particular? Calma aí que, antes de avançar, eu preciso derrubar um dos maiores mitos que existe no campo. Digamos que uma estrada de terra cruza uma fazenda. Não tem cerca bloqueando, a comunidade inteira ali já está acostumada com aquilo ali, corta aquele caminho há anos. E aí chega a época da campanha eleitoral. A prefeitura manda uma máquina lá, joga um cascalho, dá uma arrumadinha. Essa estrada particular virou pública? A resposta é um sonoro não, né? Não vira de jeito nenhum, tá? Uma estrada só é pública se foi oficialmente reconhecida, desapropriada ou incorporada por um ato formal do poder público. Um decreto municipal, do Estado ou da União, o simples fato de um fazendeiro tolerar, por pura gentileza, que a comunidade passe por ali, não confisca a terra dele em favor do município. E o favor de um prefeito que joga cascalho sem processo legal de desapropriação não transforma a propriedade privada em via pública. A pergunta que você precisa fazer antes é a seguinte: a estrada foi oficialmente reconhecida pelo município? Se sim, ninguém fecha. Se não, aí começa a conversa sobre servidão, passagem forçada ou simples tolerância do dono. Quando a servidão já está consolidada. Na servidão, a propriedade não está necessariamente presa. Ela pode até ter outra saída para a estrada principal, mas essa saída talvez seja muito mais longa, ou passa por um lamaçal que fica intransponível na época das chuvas, e aí existe um caminho antigo, estável e visível, cortando o terreno do vizinho que todo mundo já usa há muitas décadas. A servidão beneficia o pedaço de terra, a logística da fazenda, não uma pessoa solta no mundo.
ela pode continuar existindo mesmo que haja outro acesso. Mas se esse novo acesso tornar o caminho antigo inútil, aí pode rolar aí uma discussão sobre a extinção da servidão. Ficou claro? Briga entre vizinhos apaga a servidão? Outra confusão muito comum. Vizinhos que antes dividiam o trator, tomavam café junto, se desentenderam por causa de uma cerca ou por causa de um bicho que invadiu a horta, e no calor da raiva, um deles vai na loja de ferragens, compra uma corrente grossa, um cadeado pesado e tanca a estrada que o outro usava há 20 anos. Uma rixa pessoal tem peso jurídico para apagar o direito do outro? Não tem. A lei é totalmente fria em relação aos sentimentos dos donos. Para extinguir uma servidão consolidada, a lei exige causas sérias e objetivas, independentes aí do humor das pessoas. Exemplo, o Estado construiu uma rodovia nova, pavimentada, passando bem na frente da propriedade que antes precisava da servidão. O caminho antigo perdeu a utilidade aí, né? Aí sim, o motivo de existir sumiu. Pode-se discutir aí um processo para o cancelamento da servidão, mas é um processo. Mas o simples fato de vizinhos parar de se falar, isso não anula a servidão. Então agora eu já posso responder a pergunta do título. Posso trancar a porteira? Pode. O proprietário tem o direito de cercar, proteger e trancar a própria terra. Mas se existe servidão de passagem naquele caminho, quem tem direito de passar precisa de receber uma cópia da chave. O cadeado tem que servir para bloquear invasores e não pode punir o vizinho que tem direito legal de trânsito. E esse controle tem que ser igual para todo mundo. Isso ficou muito claro no caso julgado agora em 2025 pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. O fazendeiro instalou uma porteira com cadeado e uma estrada de servidão, sem dar aviso, sem justificativa, bloqueando especificamente o vizinho que ele tinha uma rixa. O tribunal reconheceu o abuso, determinou a reabertura imediata da passagem e aplicou uma multa de R$1.000 por dia enquanto o acesso continuasse bloqueado. O erro não foi comprar a porteira e o cadeado. O erro foi transformar uma ferramenta de segurança numa arma para sufocar a logística da fazenda vizinha. A porteira pode ser sua, a chave pode ser sua, mas o direito de passar pode ser do outro. Resumindo, sem saída adequada, passagem forçada. Utilidade estável entre dois imóveis, servidão. Estrada particular pode ter porteira, desde que não bloqueie quem tem direito. Briga de vizinho não apaga a servidão sozinha. Água, o tema mais traiçoeiro. Quando a conversa é estrada, a gente enxerga o conflito na hora, mas quando é água, a coisa fica mais fina. E os conflitos ficam mais viscerais, porque a falta de água mata uma lavoura em questões de dias, né? Algumas situações. E a primeira situação é do vizinho folgado. O sujeito tem um poço artesiano funcionando, mas olha lá para a nascente limpa e farta da fazenda e pensa, seria muito mais barato eu puxar um cano, aproveitando a gravidade, do que eu continuar gastando energia elétrica na bomba. Você é obrigado a ceder? Não existe nenhuma obrigação, nenhuma. Fazenda particular não é concessionária pública de saneamento. Se o vizinho tem outras alternativas viáveis para abastecer a terra dele, mesmo que isso custe mais caro na conta de luz, o pedido pode ser negado sem maiores problemas. A comodidade dele não vira obrigação sua. Segunda situação é uma estrutura antiga. Imagina uma nascente lá no alto do morro que alimenta um cano de cimento enterrado ali há 40 anos. Esse cano leva água dia e noite para a propriedade de baixo. As famílias sempre se entenderam assim, quem comprou a terra já comprou vendo o cano lá, mas aí um herdeiro assume a fazenda de cima e decide que vai usar mais água na própria lavoura e vai cortar o encanamento. Ele tem esse poder? Esse herdeiro vai descobrir que não tem. Quando existe uma estrutura aparente, visível e de caráter permanente, que não sofreu contestação ao longo de décadas, aquilo se cristaliza, vira um direito real. Vira servidão de água consolidada. O sistema deixou de ser um favorzinho e passou a integrar uma estrutura e a viabilidade do imóvel de baixo. Ir lá quebrar com marreta é violação de direito adquirido. Claro que tudo com devido processo legal, né? Favor simples não é direito real, mas a estrutura antiga e visível pode virar. APP. Agora, se essa nascente está em APP, entra um terceiro personagem na história. A legislação ambiental, ela simplesmente engole o direito civil nessa hora.
Nem o dono da terra onde a água brota e nem o vizinho de baixo pode chegar com a rede escavadeira lá e abrir uma vala ao redor da mina. Eles perdem autonomia. Qualquer intervenção precisa de autorização e licenciamento dos órgãos ambientais. Quando entra a APP, a briga deixa de ser só entre dois vizinhos. Resumindo, vizinho quer sua água e tem alternativa, não pode exigir. Estrutura antiga visível, sem contestação, pode ser servidão consolidada. Nascente em APP, nem o dono, nem o vizinho mexem como querem. A água não é só recurso, é uma dependência e a dependência antiga pode virar direito, mas nem sempre vira. Dreno e esgoto. Aqui tem um assunto que gera uma das maiores revoltas entre vizinhos. No dreno, a regra básica segue uma lei, a lei da gravidade. A água desce, né? O proprietário do terreno de baixo é obrigado a tolerar as águas de chuva que escoam naturalmente do terreno de cima. Não tem como processar a natureza ou vizinho simplesmente porque choveu e a água desceu para o seu quintal. Mas o limite está na intervenção humana. Se o vizinho de cima cimenta tudo, bota um galpão com telhado imenso e joga toda aquela água para o seu terreno, a dinâmica muda. Porque a culpa foi da obra dele. A água veio da chuva, mas o problema veio da obra. E aí quem alterou o curso natural responde pelos danos. Isso aparece muito mais em loteamentos de chácaras sem projeto de drenagem. O de cima diz que a água sempre desceu ali. E o de baixo fala que antes não tinha concreto cobrindo tudo. Em geral, o de baixo está certo, né? No esgoto, muda tudo. O esgoto não é água de chuva. O esgoto é rejeito, é contaminação, é risco de saúde pública, risco do solo. E no campo, a solução é dentro da própria propriedade. Fossa séptica, de biodigestor, filtro, sumidouro, essas tecnologias existem justamente para resolver o problema dentro da sua área. A falta de espaço não cria direito de transferir o problema para o vizinho. Dificuldade técnica sua não vira ônus sanitário meu. Existe uma exceção, tá? Quando um loteamento inteiro se organiza para construir uma rede coletiva de esgoto. Com projeto técnico aprovado pelos órgãos públicos, se a única rota passa pelo canto de um terreno privado, aí o interesse coletivo entra em cena. E pode rolar uma servidão, mas sempre com projeto técnico, rigoroso e indenização justa pelo dano afetado. E tem mais uma camada, tá? Muitas chácaras não têm matrícula individual no cartório, são contratos de gaveta, loteamentos não regularizados, e aí quando o conflito aparece, o instrumento jurídico não tem onde se apoiar. O dano é real, mas os imóveis mal existem como unidades individuais, e aí tem muita ponta para amarrar nessa história. Resumindo, dano natural se tolera, dano por obra de vizinho, ele responde. Esgoto individual não vira servidão. Esgoto coletivo, com projeto, pode gerar uma discussão de servidão. A chácara ela pode ser até pequena, mas a responsabilidade não é. Servidão administrativa. Aqui a gente sai da briga entre vizinhos e entra no poder público. Servidão administrativa é quando o Estado ou uma concessionária impõe uma faixa de uso sobre o imóvel privado para atender o interesse público. Linha de transmissão, duto, faixa de obra pública. O dono não perde a propriedade inteira, mas perde parte da liberdade de usar aquela faixa como quiser. Ele não pode construir, não pode escavar ou impedir o acesso do técnico naquele trecho. E o tamanho dessa faixa vai depender aí do projeto e das normas técnicas. Não existe uma medida única, tá? Pesca, cachoeira, gruta e paisagem. E agora uma dúvida que eu acredito ser geral. Muita gente acredita que se todo mundo sempre passou dentro da fazenda para pescar, visitar aquela cachoeira ou chegar na gruta, então aquilo virou servidão. Mas não é assim não, gente. Lembra daquilo que eu falei lá no começo? A servidão exige uma relação de utilidade entre dois imóveis, um dominante e um serviente. Aquele caminho até a cachoeira ou até a trilha do pescador beneficia pessoas, turistas, pescadores, banhistas, que estão ali a passeio temporariamente. Eles não representam a utilidade econômica de uma terra vizinha. Eles vão embora lá no final do dia. O fato de o dono tolerar a passagem por décadas mostra só a cortesia dele e o costume local. Mas lazer alheio e tradição não criam direito real sobre aquele chão. Isso aí deve tranquilizar muito dono de terra que fica com medo de deixar a turma passar para passear, né? Eu confesso que comecei esse estudo achando que servidão era só o caminho dentro da terra dos outros.
Mas quando vai aprofundando, a gente percebe que o tema fala de passagem, de água, de meio ambiente, de saneamento, poder público e conflito entre propriedade privada e o desejo coletivo de acessar a natureza. E talvez o maior erro seja chamar isso tudo de servidão, porque às vezes é direito real, às vezes é passagem forçada, às vezes é favor antigo, às vezes é comodidade e às vezes é só abuso vestido de costume. Mas deixa eu fazer uma reflexão antes de eu ir embora. Até pouco tempo atrás, o grande valor de uma fazenda era a fertilidade da terra. Mas com essas secas cada vez mais longas e severas aqui pelo Brasil e pelo mundo, aquele cano velho de PVC puxando água lá da nascente do vizinho, que ninguém dava nada por ele, está se tornando um dos ativos mais valiosos que uma propriedade pode ter. Vai chegar um momento, e está próximo, em que os vizinhos não vão mais brigar pelo limite da cerca ou pela estrada de cascalho. Vai ser pela água. E a água vai valer mais do que o próprio chão por onde ela passa. Fica aí o pensamento. E para quem chegou aqui pelo título, posso trancar a porteira? Pode, mas não pode usar a porteira como arma. Se existe servidão, a chave vai junto. Se não existe servidão, a porteira fica trancada. Conhecer a diferença é o que separa quem usa a lei a seu lado de quem leva uma multa de R$1.000 por dia. Eu fico por aqui e que vocês fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.